Salve, rapaziada, nesse vídeo a gente vai ver que a Gaviões foi lá no CT do Corinthians, falou com a diretoria, falou com os jogadores, falou com o Dorival e o Dorival pressionado no timão, hein? Então fica até o final do vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, dá uma força aí e bora pro vídeo. Chegamos direto da caravana do Rio de Janeiro, estamos com a mesma roupa inclusive, falamos toda a situação que o corintiano passa, né, para torcer, para empurrar, toda a maneira que a gente é tratado em todos os estados do Brasil, mas até então para nós pouco importa. O que a gente quer é representatividade em campo, né? Conseguimos falar com o Dorival Júnior, falamos com a comissão técnica, falamos com o próprio presidente Osmar Stadler. Acho que está muito escancarado, falando com os jogadores também, acho que alguma coisa está muito escancarada. E é uma realidade muito dura para o corintiano, né? Quando vem de cima para baixo, né? O Corinthians está sem dinheiro, financeiramente todo mundo sabe disso, não tem um planejamento em relação às janelas, né? Quanto tempo que a gente não fala de uma contratação ali na janela? A realidade nossa é muito difícil, né? E às vezes o corintiano não entende isso, mas não quer dizer também que o jogador não tem que se doar em campo. O que a gente pediu aqui é raça novamente, é vontade, que vença domingo, que vença quinta, que vença contra o Palmeiras, né? Esses caras de verde aí no domingo. E às vezes até um jogo que a gente não conseguir a vitória, desde que a derrota nos represente em campo, né? Com toda essa história, que a nossa história sempre foi de luta, né? Nunca foi de times sensacionais, foi de muita luta. Mas se for uma derrota que nos represente também, dependendo da maneira que for, a gente também não vai ficar tão atacado que nós ficamos com a derrota de ontem, como todos os outros jogos também. Curitiba, assim que foi numerar, são vários jogos aí que não teve a mínima representatividade. Aí chamamos o elenco inteiro, que geralmente quando a gente vem aqui, é só os líderes que se apresentam, né? A nossa entrada foi um pouco ríspida, né? Porque a gente já queria falar com todo mundo, a gente já queria fazer aquela seleção de só os líderes, a gente queria falar com todos, desde os mais novos até os recém-chegados, e batemos um papo novamente, mano. Uma linha, um tom um pouco mais elevado de cobrança, falando um pouco da nossa realidade, falamos que eles representam o time do povo, é o povo. Hoje o povo que está no trabalho aí, né, sendo motivo de chacota. Eles são responsáveis também de resgatar, né, mano, a nossa força, o nosso protagonismo do futebol brasileiro. Então a gente sabe do potencial deles, sabe onde eles podem chegar. Ao mesmo tempo a gente sabe também a falta do elenco, né? Quando a gente fala com o Dorival, a gente entende que faltam algumas peças também que talvez foram prometidas para ele, também não veio. Dentro dessa realidade que a gente falou aqui, não tem dinheiro para contratar. Hoje o Corinthians contrata a terceira galeria ali de jogadores, né? Primeira galeria vai quem tem dinheiro, a segunda a gente está na terceira. Então o corintiano às vezes não entende isso. Então o que a gente tem que fazer novamente? Eu sei que é muito foda falar isso, né, mano? Tem que se unir, tem que apoiar. A gente já falou bem na tarde de saco cheio de vir aqui apoiar. A torcida nos cobra muito isso, né? E hoje a gente viemos numa linha mais calorosa, mais conversando também, tentando entender a cabeça dos mais estáveis. Essa bagunça política também atrapalha muito esse ambiente dentro do jogo, do ambiente dos jogadores. Mais que fala que o jogador tá aqui só para jogar bola, mas atrapalha também. Tem pessoas que acho que não tá pensando no Corinthians. Eu ouso dizer que tem pessoas que estão até felizes com esse monte de derrota aí, mano, tá ligado? Porque fortalece o outro lado político. Tem muita gente que não tá nem pensando no Corinthians. Quem pensa no Corinthians? É a fiel torcida, tá ligado? Então viemos aqui mais uma vez direto. Entramos meio que, enfim, não vamos falar os modos operantes, mas foi meio enérgico no começo aqui, mas depois eles entenderam também que a gente não queria conversar com meia dúzia de pessoas dentro de uma sala fechada, a gente queria falar com o total. Conseguimos falar com o Dorival, com o presidente, com o Marcelo Paes e principalmente jogadores, que nos prometeram a mudança, uma virada de chave, né? Assim como foi em 2024, 2025, né? Em alguns momentos tivemos sim jogos horríveis, mas a gente conseguiu ainda trazer o Corinthians no protagonismo do futebol. E agora como foi em 2026, no início de 2026, mas agora, mano, não consegue jogar bola, infelizmente, tá ligado? Então é isso que nós estamos cobrando deles. E com o Alan, teve alguma conversa específica pela expulsão de ontem? Cara, com ele não falamos direcionando para nenhum jogador, especificamente para nenhum jogador, né? A gente direcionou nossas palavras para o elenco inteiro, porque se for para ver, todos ali executaram uma falha, não só nesse jogo, mas em outros jogos também, né? Então não direcionamos diretamente para nenhum jogador, mas pegamos eles no geral, desde os mais novos até os mais experientes. Ale, já é o segundo encontro dos torcedores com o Corinthians aqui no CT em menos de um mês. Está acontecendo pela segunda vez, é porque os resultados também não apareceram dentro de campo. Pelo que você falou, a cobrança foi mais direcionada aos jogadores. Mas como é que vocês estão percebendo também o trabalho do Dorival? Como é que foi essa cobrança direta com ele também? Então, a cobrança foi desde o presidente do Corinthians até o Dorival. Cobramos sim o Dorival. A gente quer entender algumas escalações, algumas alterações. Ele falou o lado dele.
ele está pressionado sim, vamos ser hipócritas, está pressionado, precisa ganhar domingo, precisa ganhar bem domingo, precisa ganhar bem quinta-feira, precisa ganhar principalmente no outro domingo. Então a nossa cobrança foi uma totalidade, então, pegamos todos eles, desde o presidente, Marcelo Paz, que conversamos também com ele para entender todo o planejamento deles, jogadores, enfim. E a recepção deles foi positiva aos comentários que vocês trouxeram? No início aqui, para a gente chegar até eles, teve um certo, né, uma ideia mais calorosa, porque eles não esperavam que a gente ia entrar diretamente no campo, mas depois eles entenderam, porque a gente falou, toda vez que a gente vem aqui, é porque as coisas não estão indo bem, mano, tá ligado? Toda vez que a gente vem aqui não está indo bem. Muitas vezes a gente vem aqui para uma situação de apoio, mas agora é de cobrança, infelizmente. A gente representa 35 milhões de corintianos e o corintiano quer se sentir representado. Coisa que não está acontecendo, tá ligado? É muito triste para nós, mas jamais queria estar aqui. A gente entende que tem torcedor que a gente quer que a gente faça algumas situações mais violentas, né? Vamos ser assim. O Gaviões da Fiel não vai fugir na linha dele. Se tiver que ser uma linha mais incisiva, a gente vai vir sim. Mas a gente está vendo aqui que todo esse problema que está acontecendo interno, essa limitação nossa no cenário, né, futebolístico, não tem dinheiro para contratar nem nada. É esses caras aí, mano. Que é a torcida. É esses caras aí que nós temos que apoiar. Esses caras que vai com a gente até o final. Essa situação onde nós estamos vivendo. Aí cabe a nós decidir o que a gente quer. Se a gente vai chutar o balde alguma vez, né? Ou se a gente vai apoiar mais uma vez, que é o que mais a gente vem apoiando, né? Fazendo, né? Apoiando. Gente, integrantes da Gaviões da Fiel saíram direto do Rio de Janeiro e foram ao CT Joaquim Grava para conversar com o técnico Dorival Júnior, com algumas lideranças do elenco e também com a diretoria. Estavam lá liderados pelo presidente, Alê, que comandou essa visita. Eu vou falar a minha posição aqui, já falei. Eu entendo, eu reconheço e eu respeito. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Sei que é praxe, sei que o torcedor muitas vezes se sente representado, porque eu não sou aval e sommelier de torcedor. O torcedor pode pensar o que quiser. O torcedor acha normal isso, gosta, se sente representado quando há uma cobrança nesse sentido. Eu não gosto. Eu acho que eu respeito muito, inclusive a Gaviões, pela história que tem, pelo papel social que desempenha, pelo fato de estar em todos os jogos. Os caras realmente são defensores do clube, tá tudo certo. Eu só não concordo com essa linha que ultrapassa, né? Quando o torcedor ele entra na dependência do jogador, ele entra na dependência, que eu digo, na estrutura física de trabalho do cara, e vai lá para cobrar. Por mais que a conversa tenha sido amistosa, e segundo o Alê até não foi. Houve um tom de cobrança um pouquinho mais forte, para que... E aí eu vou entrar no mérito, que no mérito eles têm razão. Eu não concordo com a forma. Eu não concordo com a torcida ir lá cobrar jogador, treinador, diretoria, o que quer que fosse, o que quer que seja. Mas eu concordo com o mérito. A justificativa da visita, o que eles pediram aos jogadores, eu super concordo. Você pode perder jogos. Você não pode aceitar perder jogos. É isso, é o mínimo que o torcedor espera. E a maneira como o Corinthians foi engolido, amassado, humilhado no Maracanã, não condiz com a história do clube. Não condiz com o que o torcedor espera desse clube. Então, nesse aspecto, eu concordo absolutamente com a reclamação. E aí, nessa conversa, eles falaram muito sobre o jogo contra o Inter, sobre o derby da semana que vem, porque é isso. É o Inter, que é um rival fora de São Paulo, que é um time que já gerou embates históricos com o Corinthians, e uma semana depois... E aí tem estreia na Libertadores, né, com o Platense, e aí depois, uma semana depois, tem um derby, senhoras e senhores, nada menos do que isso. Esses dias, eles são decisivos para o técnico Dorival Júnior. Decisivos mesmo. Se ele tiver insucesso nessa arrancada, ele não continua. E a gente falou sobre isso. Eu nem sei se eu concordo. Eu até não discordo. Porque, primeiro que eu não peço cabeça de técnico, a menos que o cara se inviabilize de um jeito que você precise tirá-lo dali. Tipo assim, cara, não vai dar mais, ele não tem mais nada para tirar desse grupo, o time bateu num teto, não evolui, perdeu a confiança. Quando chegar nesse ponto, cara, eu digo para vocês, velho, tem que trocar, não adianta. Eu defendo longevidade de técnicos, não significa que você tenha que morrer abraçado numa ideia errada. Isso é ponto, tá tudo certo. O Dorival, eu tendo a dar um crédito maior
pelo que ele fez no ano passado e começo desse ano. E por uma série de circunstâncias que atrapalharam a sua escalação. Agora, também é verdade que ele pode ser criticado por questões pontuais, como botar o Charles, resgatar o Charles do nada no jogo. Fazer um esquema com o Yuri sozinho no ataque. Não faz sentido. Então ele pode ser questionado sobre isso. Agora, uma coisa é o que eu penso e a outra, a realidade. A realidade é que ele está muito pressionado. É que Osmar Stabile está muito pressionado para demitir o Dorival. Mas ele ganhou uma espécie de ultimato. E vamos combinar, quando começa assim... Olha, se ele perder o próximo, cai, aí ele ganha. Olha, se perder o próximo, cai, aí ele empata. Não, mas se perder o próximo... Cara, aí o cara tá sempre demitido, a menos que ele prove o contrário com o resultado dentro de campo. E não é legal pra ninguém, né? Pro profissional, pro clube, pra torcida, pra ninguém. Então pensa logo no novo nome e bora, vida que segue. Eu não concordo. Eu acho que o Dorival já deu respostas com esse elenco do que ele pode fazer. O momento é ruim. Nem ele viveu na vida dele 8 jogos sem vitória. Ele tem que mudar essa realidade. E tem que ser contra o Inter domingo. Se não for, por que a gente coloca como um dia decisivo para o Dorival uma possibilidade iminente de queda? Porque aí a gente está falando de as vésperas de uma estreia na Libertadores e nas vésperas de um derby. Se ele não ganha do Inter em casa, o ambiente do estádio demite o Dorival. Com 8 jogos sem ganhar, no 9º jogo em que isso acontece, diante do Inter, dentro de casa, se ele não ganhar, o estádio demite o Dorival. E aí, a gente já viu isso acontecer com o Silvinho, inclusive. A situação ficaria insustentável. Não teria outra alternativa o Stabile a não ser demitir. Mas também é verdade que o Dorival ele tem sobrevidas na sua história como técnico do Corinthians. Mesmo contestado, ele vai lá e elimina o Palmeiras. Opa, ganhou um fôlego. Contestado pelo brasileiro, tudo mais, chega na semifinal, pega o Cruzeiro, um Cruzeiro bem, vai lá e elimina o Cruzeiro. Vai lá e ganha uma Copa do Brasil. Bom, vira o ano, não tem que procurar novo técnico, o Dorival segue e tal, ele ganha uma Supercopa. E assim ele vai se mantendo. Então, sempre que o Dorival foi contestado, chegou no momento crucial em que ele renasceu. O que pode acontecer é ele ganhar do Inter e ganhar do Palmeiras. E fazer uma boa estreia de Libertadores. Isso faz Dorival renascer no Corinthians. E ele já fez isso algumas vezes. Mas o contrário também é verdadeiro. Então agora, é preciso dizer que o Dorival está pendurado por resultados. Por mais que o desempenho seja bom, perdeu, não segura. Se ele ganhar, mesmo jogando mal, calma. Porque aí o Dorival é bom em mata-mata, em jogo grande, não sei o quê. Então... fiquemos atentos para os próximos dias que Inter, Platense e Palmeiras podem selar o destino de Dorival Júnior. O que está pegando hoje dentro do Corinthians, e é uma análise interna, e eu estou falando assim do futebol, né, de quem está no dia a dia do CT. O emocional está pegando, o emocional dos jogadores está pegando. Como eu falei, o trabalho foi desenvolvido, a frase que eu ouvi de uma fonte antes do jogo foi: o Dorival e os principais jogadores, as lideranças do Corinthians, tiveram uma análise muito positiva do que foi a data FIFA. O Corinthians conseguiu nos treinos, e aí eu estou falando de treino, chegar naquele terço final e finalizar. Só que chega no jogo, estava fazendo um jogo, na análise da comissão técnica, até os primeiros 15 minutos, um jogo igual com o Fluminense, toma o gol, o emocional vai para baixo. Aí pesa 8 jogos, aí pesa a pré-temporada que foi curta, já com um jogo grande do Paulista e eliminação, a final da Supercopa, que os caras ganharam, o calendário final ali da Copa do Brasil no dia 21, que foi o último jogo. Não teve férias. Não teve férias, então assim, tudo isso, na análise da comissão técnica, tá pesando agora nos resultados. E os caras não conseguem. Uma coisa é você treinar no CT... e tá lá, não tem ninguém, claro. não tem torcida, não tem pressão por resultado. O trabalho flui muito mais. Só que é uma preparação para o jogo. E ontem foi muito claro, na análise interna da comissão técnica e de alguns atletas, de que o emocional pega. O emocional no sentido de tipo assim, cara, a pressão vai ser grande se perder mais um jogo. E é o que está acontecendo. Na minha visão, é bem isso que o Hernan falou, do emocional. Você vê o semblante deles, assim, quando você toma um gol, até do Dorival, assim, é um pouco de opinião, mas vendo ali o jogo e tudo mais, mas cabe opinião com o que a gente tá vendo. Um semblante de mais abatido.
um cara que antes era mais enérgico na beirada do campo, era um cara que gritava mais. Eu senti ele um pouco mais abatido, até o Hernan pode trazer mais detalhes. E tinha cobrança da diretoria por um time mais ofensivo. E aí o Hernan traz a informação que durante a data FIFA, os treinos do Corinthians estavam sendo mais efetivos, estava conseguindo treinar mais no último, acertar mais no último terço de campo, que era uma cobrança da diretoria por um time mais ofensivo. Então, se nos treinos durante a data FIFA estava conseguindo, é difícil você chegar no jogo, tomar o gol e já se abater emocionalmente. E outra, né? você vem de 7 jogos sem vencer. Sim. 7. Aí você pega o Fluminense no Maracanã e o Fluminense ganha de todo mundo. Aí estoura, né? Aí estoura. E aí pela frente é Internacional, Bruno Andrade é em casa, o Inter vinha de uma boa sequência. Ontem estava até perto da terceira vitória, mas o Caleri empata, mas já é uma certa invencibilidade. E depois tem estreia na Libertadores e tem o Palmeiras pela frente, Bruno. Tem duas formas também de olhar essa questão do Corinthians, essa crise não só de resultados, mas também crise técnica, crise política. Tem um olhar político da situação, ou da política para a situação, e do olhar também do departamento de futebol para a situação. Eu tenho aqui uma apuração em andamento, o André Hernan também tem, a gente tem tentado aí nas últimas horas mais detalhes, mais pormenores, mas na visão política, e depois eu entro na visão do departamento de futebol, na visão política do Corinthians, o jogo contra o Inter é tratado de vida ou morte para o Dorival Júnior. Se não vencer o Internacional, politicamente falando, a pressão é para que exista a demissão. E aqui um ponto importante, tá? A demissão, se acontecer, ela tem uma multa rescisória, evidentemente, e essa multa é o pagamento dos 3 salários seguintes do Dorival Júnior. Ele tem contrato até o fim do ano, né? Dezembro de 2026, mas se o Corinthians optar pela demissão, tem que pagar, até pode existir depois uma negociação, evidentemente, mas tem que pagar 3 salários. Então, a visão política é jogo de vida ou morte contra o Internacional. Depois tem o olhar do departamento de futebol, mas especialmente do Marcelo Paz, que se a gente puxar um pouco a box para trás, puxar um pouco a fita, a gente vai lembrar de um Marcelo Paz que durante muito tempo segurou o Vojvoda no Fortaleza. Entre crises e enfim, entre altos e baixos, o Marcelo Paz sempre foi adepto da manutenção do treinador. E daquilo que nós temos escutado nas últimas horas é que no olhar do Marcelo Paz, ou pelo olhar do Marcelo Paz, é uma continuidade de trabalho, se for possível. A questão é que o Marcelo Paz não assina os contratos do Corinthians por último, né? Por último é sempre o presidente, o Osmar Stabile. Então eu não sei também aqui, como tem sido tudo muito novo de ontem para hoje, até tentar ouvir também o Felipe e o Hernan, se também para eles essa é a visão. Mas do que eu ouvi de ontem para hoje, mas especialmente pela manhã, é olhar político. Jogo contra o Inter, vida ou morte para o futuro do Dorival Júnior. No olhar do departamento médico, do departamento de futebol, se dependesse exclusivamente do Marcelo Paz, ele ainda levaria esse trabalho adiante mais um tempo. Não, existem 3 pontos importantes para a gente falar desse momento Dorival, que entra na questão política, entra na questão do trabalho e, obviamente, ele se desenrola por causa da falta de desempenho. O Osmar Stabile, por várias vezes a gente viu que ele dá a palavra final, a canetada final. E a canetada final do presidente Osmar Stabile, ela é muito em função da política do Corinthians que ferve. Então tem muita gente do Parque São Jorge que fica ali próximo ao presidente que diz o seguinte: o Dorival veio pelas mãos do Augusto Melo. Então, assim, se não tem resultado, tá na hora de trocar, tá na hora de trazer alguém com convicção dessa gestão nova. Mas o presidente Osmar Stabile não é favorável também a uma mudança. Mas ele sabe que existe uma pressão política muito grande. E às vezes a pressão política ela acaba sendo maior do que você segurar alguma situação quando não tem um resultado. E aí é o desempenho e o resultado dentro do campo. O Marcelo Paz fica nesse meio de caminho, porque ele está no CT, está no dia a dia, está com os atletas, está com o Marcelo, mas também responde ao presidente. Aí a gente coloca alguns exemplos de reforços. Teve reforço que o Marcelo Paz foi lá, negociou, estava fechado, mas na hora de dar a canetada ao presidente não bateu por causa da gestão financeira, por causa de não gastar dinheiro. Porque se o Corinthians se endivida mais ainda dos 3 bilhões quase que está batendo a dívida, bate a questão política em cima do Osmar Stabile. Então, assim, tudo isso acaba se refletindo também no futebol. O Dorival Júnior, e trazendo um pouco de apuração do lado do treinador, o Dorival está muito tranquilo em relação a
uma possível demissão. Por quê? O Dorival chega, pede reforços. Num primeiro momento, esses reforços não chegam. E foram prometidos, acho que, se não me engano, 4 reforços. Ele falou isso algumas vezes, né? Foram prometidos. Ele ganha, assim, ele ajuda o Corinthians a ganhar uma Copa do Brasil, Claro. uma Supercopa. E nessa janela, né, se a gente juntar o período que o Dorival está no Corinthians, foram 11 saídas e 7 chegadas. E algumas posições específicas que o Dorival queria, principalmente jogador de lado de campo, um substituto para o Yuri, que não vieram nessa janela. Então o Dorival tem as suas razões, o Dorival sabe que o trabalho pode melhorar, tem a questão emocional com os atletas, tem a questão do calendário da pré-temporada que foi atrasada pelo calendário e pela conquista que o Corinthians teve, pelas 2 conquistas, aliás, Copa do Brasil e Supercopa, e que essa oscilação é normal, mas ele está trabalhando para melhorar. E que se essa pressão toda tiver uma demissão dele, Dorival, ele sai tranquilo. Ele sai com a consciência de que o trabalho estava sendo desenvolvido e que os jogadores estão com o Dorival. A informação é essa. Os jogadores não querem a saída do Dorival. Os jogadores avaliam o trabalho... Eles estão com o Dorival. Estão com o Dorival. Então, assim, é uma pressão política, é uma pressão externa em cima do trabalho do Dorival, de falta de resultado, de falta de desempenho, e que se você juntar tudo isso, é o que está acontecendo hoje no Corinthians. E até porque essa pressão que você falou do Parque São Jorge já minou o trabalho de alguns profissionais, né? Pô, assim como o todos, Fabinho cara. Soldado. Por exemplo, Verdade. Fabinho Soldado saiu do Corinthians de uma certa maneira bem valorizado, depois da conquista da Copa do Brasil, depois foi pro Internacional. Então é uma pressão interna que a gente fala, né, do Parque São Jorge, que tem uma ala política muito forte e que influencia nas decisões do presidente. Você trouxe bem da questão do Marcelo Paz, né? Ele tinha assinado, entre aspas, o Kaique, do Bahia, o Alisson, do São Paulo. Sim. A venda do André também era uma questão que já tinha aval de membros da diretoria, não só do Marcelo Paz, né? A venda do André, Felipe, ela é um caso à parte. É. Ela é um caso à parte. O Corinthians precisa vender. O Marcelo Paz falou neste programa. Falou aqui, ali, ó. Ali onde está o Bruno Andrade, naquele Neste quadradinho programa, ali. falou assim, ó, precisa vender. Isso. A venda do André, o Corinthians pode rebater, o Corinthians pode negar, e é o seguinte, o André estava encaminhado com o Milan. Teve toda uma repercussão negativa da torcida, de rede social, que fez o Corinthians recuar nessa negociação. E teve um fator importante nessa história toda do André, que foi o Dorival Júnior ter ido na coletiva depois do jogo da Portuguesa e ter dado uma pancada falando que o jogador não tinha que sair por esse valor, que ele poderia se valorizar e ser vendido muito melhor no final da janela. E citamos aqui os bastidores falando do Beraldo no São Paulo, com o próprio Dorival. Então, isso também causa um certo incômodo político. Por quê? Porque quem está próximo ao Osmar Stabile falou, pô, mas o Dorival fala o que ele quer aí da gestão, fala o que ele quer aí dos jogadores. Pô, né, o treinador às vezes tem que entender que o Corinthians precisa vender, tem que entender que quem manda é o presidente. Então tem muita coisa política aquela coisa da síndrome de poderes que acaba atrapalhando também nessas relações. E o Dorival está tranquilo, o Dorival é muito consciente de que precisa manter o André, precisa trazer reforços e quer ter um time competitivo na mão. Ah, o resultado não está vindo? Não está vindo. O próprio Dorival tem a consciência e ontem ele assume a responsabilidade sozinho, não divide com o elenco. E isso faz com que o elenco olhe para o treinador e acolha o treinador. Me arrisco a dizer que o jogo contra o Internacional, a postura do Corinthians vai ser uma postura de jogar pelo Dorival. É mesmo? Me arrisco com muita tranquilidade de dizer isso. Que os caras estão fechados com o Dorival. Você dá uma resposta rápida, né? Então, se você não der domínio... Gente, se a gente não fizer, vai estourar no treinador e o treinador não é o culpado, a gente sabe disso. O elenco deve agir assim. E também tem uma situação em que, se sai o Dorival, o jogador fica na linha do tiro. Exatamente. Aliás, a Gaviões já foi lá hoje. Já foi lá. Chegou do Rio de Janeiro e já foi conversar com os jogadores. Conversar com os caras. Tem algumas... Aliás, o Hernan... Fala, Bruno. Ó, eu vou ler depois umas mensagens no chat, porque as mensagens estão boas, hein? Estão boas, mas vamos lá, Bruno. O Hernan citou aí bem a coletiva do Dorival, quando ele fala da venda ou não venda do André, que isso perante ao grupo passa uma mensagem positiva e o Hernan confia que o grupo quer a manutenção do Dorival, que vai jogar pelo Dorival,
Mas aí também eu vou olhar um outro lado dessa coletiva. Essa coletiva, a gente sempre já teve conhecimento aqui dos pormenores, dos bastidores, do Kaique, do Alisson, enfim, de outros problemas, outras negociações que não foram para frente, que caíram, etc, etc. Mas o que dá para falar tranquilamente, também com segurança, que essa coletiva do Dorival, quando ele bate no peito, que o André não pode ser vendido, que não se encontra o André todo dia, também foi visto internamente, ou vista essa entrevista internamente, quase como uma afronta. Muita gente política, e aí é que tá, né? Não que seja um caso exclusivo do Corinthians, né? Porque no Brasil geralmente é muito isso, né? Nos clubes de futebol há a parte do departamento de futebol e a parte da política da situação. Mas internamente, especialmente o lado político, a ala política se mostrou muito revoltada com essa entrevista, com essa coletiva do Dorival Júnior. E dali em diante já criou-se um estresse, já se criou mais um problema para o Dorival ter que lidar. Não bastasse a não entrada de reforços, os problemas que o Dorival tem que enfrentar diariamente, ele encontra sim uma resistência que já era antiga e que passou a ser maior por conta dessa entrevista em relação à não venda do André para o Milan. Que já faz um tempinho, né? Deixa eu ler algumas mensagens aqui, Hernão. Meia Xícara diz o seguinte, para mim é difícil o Dorival reverter essa situação. O Hilário diz, demitir o Dorival não é a solução. Os jogadores não podem ficar escolhendo jogos e tem que jogar sempre com garra. Tem gente falando da entrada do Charles ontem. Mas o Bruno, essa coisa de jogador escolher e jogar todas com garra, não dá para dizer que ontem o Corinthians, nos primeiros 15 minutos, estava equilibrando o jogo. É que toma o gol, e aí eu tô trazendo uma informação para vocês. Sim. Bate no emocional. Muita gente fala assim, o futebol ele é uma profissão diferente, né? Porque os caras ganham um valor que o trabalhador normal não ganha. Pô, os caras ganham milhões e não estão confiantes. É a confiança, é natural do ser humano. Vamos olhar para o lado humano da coisa, os caras não estão confiantes. Toma um gol, desespera. Quantos times a gente já não viu fazendo cobertura e sem aqui esse papo de passa-pano, não é o caso. Não. Mas os caras não estão confiantes, essa é a real. Os caras estão cansados, esgotados. Exato. Então, assim, o Corinthians não é que não está entrando com garra e está escolhendo o jogo. É que, de fato, há uma situação emocional no semblante dos jogadores do Corinthians que pega muito forte quando começa a perder um jogo. E isso começou, esse movimento de pressionar Dorival, começou lá no jogo do Coritiba, que ficou mais forte nessa coisa de possível saída, que perdeu em casa. E ali bateu muito forte também a questão emocional. Então, assim, entendo que com a arena lotada, o Corinthians vai ter que ter uma postura diferente contra o Inter. Rapaziada, eu acho que esse jogo foi o segundo pior, né? Teve aquele jogo com o Curitiba lá, que foi horrível também. Mas eu acho que a solução não é tirar o Dorival, do meu ponto de vista. Tipo, se sair o Dorival, quem vai vir no lugar? Vai vir o Tite, o Emiliano e o Ramon? Será que os caras vão dar jeito? Acho que falta um pouco de vontade pros jogadores também. Acho que, na minha opinião, acho que o Dorival tinha que ficar. O Corinthians tem que apostar na permanência do Dorival. E vamos ver nesses próximos jogos aí contra o Inter, Libertadores, e vai ter o clássico também, o derby lá no domingo que vem. Mas eu queria saber a opinião de vocês aí. O que vocês acham? Tem que sair o Dorival? E se o Dorival sair, quem vai vir no lugar? Escreve aí nos comentários aí. Já deixa seu like aí também, se inscreva no canal e até a próxima.